Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as oportunidades que aparecem na nossa vida profissional, aquelas oportunidades da gente ser promovido ou mesmo até de mudar de emprego, né? E as perguntas são assim: você está preparado para quando o seu momento chegar? Você tem clareza de qual é o próximo passo que você quer dar na sua vida profissional? E se de repente uma oportunidade de você ser promovido agora, aparecesse agora, mesmo antes do tempo que você esperava, você se sente preparado para participar de um processo de seleção para essa promoção? E mesmo se você está pensando em sair da sua empresa atual, ou se você está desempregado, você tem clareza sobre o que você deveria, em que você deveria se preparar para estar e se preocupar na hora dessa seleção? Você sabe também o que as empresas estão praticando nos processos de seleção, o que é avaliado numa dinâmica de grupo? E você se sente preparado para tudo isso? Então, esses são alguns dos questionamentos que normalmente nós não nos fazemos. E aí nós vamos deixando as coisas acontecerem até que a oportunidade chega. E aí, nesse momento, surgem diversas dúvidas e um desejo enorme de dar certo, de passar no processo, de não fazer ou dizer algo inadequado no meio de outros candidatos, principalmente quando é para uma promoção. E esses candidatos são os nossos colegas de trabalho e, mais ainda, quem está participando da banca de avaliação são os nossos superiores, os diretores da empresa. Então, os processos de seleção, eles mudaram e vão continuar mudando muito, né, para formas muito diversificadas, onde aquelas respostas chavões, né, de forma ensaiada e padronizada, chegaram ao fim. Sabe aquelas mesmas perguntas e sabe aquelas mesmas respostas que todo mundo dá? Por exemplo, o entrevistador fala assim: fale-me de um ponto forte. E aí o entrevistado: eu tenho muito compromisso com a empresa. O entrevistador pergunta: fale-me de um ponto fraco. Aí o entrevistado: sou muito teimoso quando eu quero alguma coisa. Aí o entrevistador pergunta: me dê uma razão para você ser promovido, para você ser contratado. Aí o entrevistado: porque eu sou muito apaixonado pela área, né? Normalmente pela área que ele está concorrendo, né? Então, isto são respostas rasas, respostas comuns, respostas padronizadas, e isso não mais contrata nem promove profissionais para posições mais elevadas dentro da empresa. O gargalo agora é muito grande. Níveis hierárquicos estão sendo reduzidos dentro das organizações, né? E então, promoção hoje será para os diferentes, será para os atualizados, para aqueles que estão muito bem preparados. E aí a gente deve se lembrar sempre: não se prepare somente para ser aprovado numa seleção, numa determinada seleção, mas sim esteja preparado para a sua vida profissional, para a sua carreira. E aí, quando a oportunidade chegar, aí você vai poder discutir com algum mentor, com algum profissional, alguns pontos específicos da posição em questão na qual você está concorrendo. Vão fazer juntos algumas reflexões importantes para a posição que você está concorrendo e também sobre o momento pelo qual a empresa está passando. Aí sim, sua preparação será bastante proveitosa e rápida, porque você já é um profissional qualificado em termos comportamentais. Tanto as entrevistas como as dinâmicas de grupo, elas têm sempre algum foco nas competências técnicas, mas o foco maior está nas competências interpessoais, nas competências comportamentais. Então, vamos ver alguns exemplos do que as grandes corporações estão praticando em termos de seleção e o que elas estão se utilizando na maioria das vezes. E nunca é uma ou duas coisas, mas é um conjunto de coisas que são avaliadas no decorrer do processo. Então, uma das coisas que eles estão usando, que está sendo muito usado, são entrevistas virtuais, normalmente em português, mas grande parte das empresas também estão se utilizando das entrevistas em inglês. Muita dinâmica de grupo, muita gravação de vídeo, onde o candidato se apresenta, mas também gravação de vídeos, respondendo algumas perguntas específicas que foram feitas previamente. Também estão sendo utilizadas gravações ao vivo, para ver como é que o candidato se comporta. Gravação de um vídeo, por exemplo, para ele apresentar o melhor projeto que ele já desenvolveu na empresa. Tem algumas empresas que estão pagando por algumas horas de trabalho para que seja resolvido um determinado problema específico. Muito estudo de caso, individual e em grupo.
As empresas também estão praticando a avaliação do perfil comportamental online, né? Que aí é feito rapidamente, eles têm uma posição, uma avaliação do perfil comportamental desse candidato. Algumas empresas estão fazendo entrevistas, levando o profissional, por exemplo, para um café da manhã, para um almoço, ou até mesmo para um jantar. E pode ser até que eles combinem nesse restaurante para o garçom trocar o prato que foi solicitado, né? E que esse prato venha de uma forma totalmente diferente daquilo que foi pedido. Muita coisa avaliada aí, a gente vai ver daqui a pouco, né? E essa diversidade de avaliações, ela permite às empresas serem mais assertivas na identificação das competências comportamentais, na avaliação dos pontos fortes dos candidatos e também na percepção de como eles reagem a essas interrupções e a essas situações inesperadas, como é que eles se comportam em ambientes informais, como é que é o desempenho dessa pessoa na prática, quando é dada alguma atividade, quando é paga alguma atividade para que ele realize. Avalia-se a desenvoltura para falar em situações de improviso, o controle emocional, a forma como ele se comunica em termos de objetividade, de foco, e profundidade dos assuntos, como é que ele trabalha em equipe, qual é o estilo de liderança, como é que eles reagem em dar e receber feedbacks, que isso é uma das coisas praticadas muito na hora da seleção para promoção ou para um cargo novo, né? Como é que eles reagem em situação de pressão. Então, nós temos que lembrar aqui que o perfil dos executivos e dos líderes de um passado bem recente não são mais os mesmos dos futuros executivos e líderes, que na maioria dos casos agora são profissionais mais conectados, com níveis de expectativas bastante diferentes. Mas, por sua vez, as expectativas e as necessidades da empresa também estão muito diferentes. Então, vamos lá para algumas dicas na sua preparação. Primeiro ponto, idioma fluente. Com muito mais assertividade o idioma inglês. E aqui, gente, não vale ser intermediário. Intermediário não serve mais para ninguém. Tenha um currículo bem elaborado, um currículo objetivo, onde você vai apresentar os resultados que você obteve durante esses anos todos. Então, não vale só colocar, ou não vale mais colocar, os lugares que você passou, os cargos que você teve, nem tampouco aquilo que você desenvolveu, mas o que resultado você obteve nas empresas por onde você passou. Um currículo no LinkedIn bem estruturado e sempre atualizado. Muito cuidado com as fotos e com as postagens em redes sociais. E porque esse é um dos primeiros lugares a serem pesquisados pelas empresas. Um outro ponto muito importante, conheça-se. Tenha clareza dos seus pontos fortes para você continuar se desenvolvendo e sendo cada vez melhor naquilo que você é bom. Mas conheça também seus pontos fracos para você atuar no desenvolvimento deles. Então, a minha sugestão, faça um mapeamento do seu perfil comportamental. Isso vai ajudá-lo no seu desenvolvimento de uma forma mais rápida e bem focada, bem orientada. Peça feedback para os seus colegas, para os seus gestores sobre o seu desempenho e o seu comportamento no trabalho. Cuide permanentemente do desenvolvimento das suas competências, porque elas são muito valorizadas no ambiente de trabalho. E sempre elas são avaliadas na dinâmica de grupo. Por exemplo, habilidade em entender um determinado problema, que são apresentados nos cases, e a capacidade que você tem para identificar hipóteses e caminhos possíveis para a solução desse problema. Ou seja, a competência é resolução de problemas, objetividade, os pontos estratégicos que você vai focar nesse case, né? O outro ponto é a comunicação, que ela tem que ser fluida, objetiva, clara e diferenciada, né? Não vamos ser rasos na nossa linguagem. Use linguagem corporativa, se coloque no lugar do outro, tenha empatia, saiba ouvir, não interrompa as pessoas enquanto elas falam, né? Uma outra competência é a da maturidade, para saber como você se relaciona no ambiente de trabalho. Uma outra coisa muito valorizada é a constante evolução pessoal e profissional. Para isso, você precisa, uma das coisas é manter o seu currículo atualizado, porque aí você vai ter clareza de tudo aquilo que você aprendeu nos últimos meses, no último ano, ou se você vem repetindo as mesmas coisas há muito tempo. Ou quanto tempo faz que você não faz nenhum curso, quanto tempo que você deu uma parada na sua vida profissional.
Um outro ponto, saiba contar a sua trajetória profissional. Para isso, tenha uma biografia profissional elaborada. O que deu certo, o que não deu, o porquê de algumas decisões que você tomou. E aqui não vale descrever somente por quais empresas e cargos, de novo, né, que você passou. É pura reflexão. Faça isso tudo colocando numa linha do tempo. Né? E qual é a competência que é analisada na hora da seleção? A capacidade que você tem de persuasão, a sua objetividade, de novos pontos estratégicos que você vai colocar na sua trajetória profissional, a sua comunicação, né? Uma outra coisa, conheça bem os seus valores e, se possível também, os valores da organização para a qual você está se propondo a entrar, ou os valores da organização da onde você está concorrendo a uma promoção. Isso vai te ajudar e muito a se posicionar no desenvolvimento das dinâmicas de grupo. Um outro ponto é, saiba fazer perguntas. Tem dúvida do que foi perguntado ou da atividade que tem para fazer? Pergunte. E não faça ou responda sem ter o correto entendimento. Não saia atropelando as coisas. Pense antes de falar. Ordene primeiro os seus pensamentos, né? Uma outra competência, aprenda a elaborar cases. Né? O que é analisado nessa hora, nas dinâmicas de grupo? Aqui é analisada a forma como você estrutura seu pensamento, a lógica e o raciocínio que você usou para solucionar determinados problemas. O outro ponto analisado também é o trabalho em equipe, né, nos estudos de caso, onde é avaliada a liderança, o grau de participação, controle emocional, o espaço que você dá aos seus colegas, né, aos integrantes da equipe, como vocês se planejam, o respeito pelo colega, o saber ouvir, dentre outros vários comportamentos. Falamos muito sobre vídeos, né, que é muito solicitado vídeos. E gravar vídeo, gente, é treino. Então, depois que você tiver, assim, a sua trajetória profissional elaborada, a sua apresentação pessoal elaborada, algum case elaborado, vá gravar vídeos, tá? Treine. Tudo que você fez, treine gravando. Os primeiros vídeos poderão ser muito difíceis para você, mas com o treino eles ficarão perfeitos. E isso leva tempo. Então, comece já, tá? Uma outra sugestão, desenvolva a sua competência do marketing pessoal, a competência do network interno e externo. Pense seriamente na possibilidade de você realizar um intercâmbio, né, para aprender o idioma lá no outro país, nem que seja nas suas férias. Né? Um mês ajuda muito a você a praticar e adquirir a desenvoltura necessária. Pense também seriamente na possibilidade de você realizar um sabático. Você vai voltar com uma outra visão de vida, uma outra visão de mundo. Logicamente, desde que isso seja bem estruturado antes de você ir. Tá? E aí, gente, tem muita coisa para fazer? Tem. Mas, com bom planejamento, dando passos rápidos, porém focados, é perfeitamente possível a gente estar preparado para o desenvolvimento na carreira e para quando a oportunidade chegar. Então, agora, a hora é agora, tá? Vamos começar agora. Pense muito seriamente nisso. Desejo a você um excelente sucesso nessa trajetória, né? E nessa preparação, ok? Um forte abraço.